A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Irmãos, hoje nós vamos aqui relatar, querida Irmandade, um músico da congregação cristã no Brasil, ali de Salto de Pirapora, bairro dos Cafundós. O Senhor recolheu um músico pregando a santa palavra de Deus. Ele estava pregando e de repente caiu para trás. O Senhor já tinha levado ele para o seu reino de glória. Irmãos, mas olha só a palavra em que Deus dava para o servo de Deus. Inacreditável, irmãos. Olha só a pregação que Deus dava. As dez prudentes, né? As 10 virgens, melhor dizendo, as 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Igreja, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o noivo virá. Isto era a pregação do servo de Deus, que ele pregava acerca das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes já estavam com a lamparina acesa para ir com o Senhor. Só que as loucas não estavam. Estavam com as lamparinas apagadas, irmãos. E a hora que o servo de Deus pregava, ele falava que Deus ali, naquele dia, iria fazer um movimento. E não sabia, ou já sabia, que era ele próprio. Por certo, foi a sua última pregação dentro da casa do Senhor. Uma irmã que estava ao banco, que relata, vou colocar o vídeo dela, relata em que ele era o companheiro de música dela, porque ela tocava na igreja só ela e ele, vários cultos, eles tocando na igreja. Depois Deus foi abençoando a igrejinha, né? E ela sentida diz que presenciou esta parte. Que isso foi uma parte linda, ao mesmo tempo triste. Por quê? Linda porque saber que Deus recolheu o servo de Deus dentro da igreja. E triste é a perca da carne, né, irmãos? Nós não estamos preparados, né? Vamos colocar o ódio da serva de Deus. Vamos. A paz de Deus com todos vocês, meus irmãos em Cristo. Eu gravo esse áudio para relatar para vocês que onde caiu a minha escala lá na igreja do Cafundó, o irmão Davi estava lá tocando com nós. E na hora da palavra, Deus usou dele, ele levantou, foi em direção ao púlpito. E o Senhor revelou no coração dele 25 de São Mateus, sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. E o Senhor usou dele com a leitura, foi uma leitura muito ali, né, abençoada, né? Deus deu dele fazer aquela leitura bem na comunhão, bem perfeita. Depois, na hora da exortação do Espírito Santo, Deus tomou ele muito para falar com nós que o Senhor hoje tinha colocado no coração dele, que o Senhor ia trazer uma preparação para a igreja dele, né? E o Senhor começou a falar que nós tínhamos que ser que nem as virgens prudentes, né? E ficar aguardando, porque, né, o Senhor, quando ele vier, ele encontra a sua igreja, né, como as virgens prudentes, e não como as virgens loucas que deixaram faltar o seu azeite, e quando o Senhor viesse, não encontraria com o Senhor. E Deus deu dele falar que quando ele era ainda, né, criatura, não tinha obedecido o batismo, ele foi até a congregação, porque ele falou assim: eu quero falar para mim que Deus fala na boca do homem aqui, e eu vim aqui para ver Deus falar na boca do homem. Assim, ele contando, ele dizia que ele também fumava na época, né? E o Senhor, né, se não me falha a mente, ele falou que fumava, né?
E o Senhor foi, né, limpando ele. E desse dia em diante que o Senhor mostrou, né, para ele, que o Senhor falava na boca, né, do homem ali na igreja, desse dia em diante ele nunca mais afastou os pés da casa de Deus. E então, Senhor do céu, Deus teve um momento que o Senhor tomou ele tanto pelo Espírito Santo ali, ele ficou roxo com a visitação, né, dali do Espírito de Deus, dava para ver bem no semblante dele ali, Deus visitando, e Deus falando que ia preparar a sua igreja, que aquela palavra era para uma preparação. De repente, irmãos, o servo de Deus foi desfalecendo e foi caindo atrás do púlpito, e eu contemplei tudo isso. Foi uma cena muito difícil de se ver, né? Deus recolheu ele com o Espírito Santo falando na sua boca. E vai ser muito difícil de esquecer essa parte que eu vi. Essa noite eu chorei bastante, não conseguia nem quase dormir, mas depois Deus me deu um sono, consegui dormir um pouco ali. E essa cena tá na minha mente até agora. Não consigo esquecer e nunca mais vou esquecer. Ele foi meu companheiro de música. Muitas e muitas vezes tocamos eu e ele sozinho na igreja do Cafundó. Pela necessidade que tinha lá na época. Hoje tá mais abençoado, mas naquela época era ele sozinho e a organista. E quando veio essa pandemia aí, o servo de Deus firme, congregando ali com a gente, sem falhar os cultos. Mesmo não podendo tocar, ele ficou firme na presença de Deus, servindo a Deus ali nos cultos do Cafundó. Muito crente, um servo de Deus muito valoroso, um servo de Deus muito fiel. Vai fazer muita falta. E agora toda vez que eu pisar meu pé ali na igreja ali para tocar, eu vou ficar vendo essa imagem, porque ficou marcado para mim, nunca eu vou esquecer. Já vi testemunho de servos de Deus, de servo de Deus que Deus recolheu no púlpito, e eu nunca imaginei que Deus ia fazer eu presenciar isso. Foi uma obra ao mesmo tempo muito difícil para quem presenciou como eu. Deus me escolheu para ver Deus fazendo essa obra com o servo de Deus, recolhendo ele para sua glória. E ao mesmo tempo isso trouxe muita preparação. Fiquei mais crente ainda do que eu era. Fiquei mais crente. Todos ali com certeza estão sentindo o mesmo que eu estou sentindo. Vai fazer muita falta, servo de Deus. 12 anos nós tocando junto. 12 anos. Irmãos, orem pela família, irmãos. Muito difícil. E orem por mim também, porque eu tô sofrendo muito nessa parte. Foi muita convivência servindo a Deus junto com o servo de Deus. Pra mim tá muito difícil também. Tá bom? Eu conto com as vossas orações, que nas minhas eu não vou esquecer de orar por todos vocês. Deus abençoe, fica com Deus todos, que Deus abençoe vosso dia, tá? E nos acompanhe com as vossas orações, tá bom? Deus abençoe muito. A paz de Deus. Irmãos, vamos orar pela família do servo de Deus, irmão. Ali em Salto de Pirapora, bairro dos Cafundós. O Senhor recolheu o músico em cima do púlpito, pregando as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. E anunciava que ali Deus ia fazer uma obra, né? E como fez, Deus recolheu o servo de Deus, ainda mais em línguas. Coisa maravilhosa, irmãos. Se todo mundo pudesse ver do jeito que ele só estava levando ele junto com os anjos, né? Coisa tremenda. Vamos
apresentar então, irmãos, as famílias enlutadas ali de Salto de Pirapora, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.